O melhor episódio do ano chegou pra deixar todo mundo sem fôlego, porque hoje a gente vai ter lutas sinistras e reviravoltas insanas em um último episódio de meia hora. Então se prepara, porque o final desse episódio com certeza vai te deixar de queixo caído. A terceira temporada começa com o Itadori limpando as mãos cheias de sangue, e eu acho que não tinha detergente em casa não, porque ele fica meia hora lavando essa mão. Um filhote de cruz credo tentava dar uma dedada nele, mas o moleque só pula a janela de um prédio de 20 andares como se não fosse nada, enquanto tava sendo caçado pra ser executado pelo Yuta, já que agora a sentença de morte dele foi revogada. A maldição voadora volta sequestrando Yuji, atravessando um prédio inteiro com a cabeça dele, mas ela é fatiada no meio do ar e cai no chão igual bosta, e o Itadori tem que segurar na lâmina da espada no último segundo, porque o menino Yuta já tava lá pra fazer picadinho com o cérebro dele. Então a gente corta pro clã Zenin, onde um vagabundo tava feliz que a Maki tava só o pó da rabiola, falando que mulheres como ela que não obedecem os homens tem mais é que se lascar. Por outro lado, a irmã dela, a Mai, era excelente nisso, sem contar que tem os balões mágicos do mesmo tamanho que os da Maki, então pode tomar o lugar dela de boa. Esse corno é o Naoya Zenin, o primo da Maki e da Mai, e também o próximo líder do clã Zenin. O moleque entra na sala falando que o pai da Maki é um inútil igual as filhas, e que aquele tal de Jinichi tem um rosto estragado e deveria se inspirar um pouco no Toji. E quase que umas 3 cabeças saem rolando nessa brincadeira aí. Depois disso, um fóssil de 4 olhos entra na sala falando que infelizmente o Naobito faleceu, e agora ele ia ler o testamento que ele deixou pra ler quando aqueles 3 estivessem reunidos. O Naoya foi apontado como o 27º líder do clã Zenin. Ele também ia herdar todas as armas amaldiçoadas na escola Jujutsu e nos cofres secretos do clã. O maluco tá achando que é o Zoro agora pra lutar com 3 espadas, só que ele ainda ia precisar da permissão do Jinichi ou do Ogi pra usar essas armas. O verdadeiro problema é que se o Satoru Gojo for confirmado como morto, o pacto com o Toji Fushiguro vai ser honrado, e o Megumi vai ser recebido pra se tornar o novo chefe do clã Zenin e herdar todos os bens. Aí o loirinho entra em choque porque não ia sobrar nada pro Betinho, falando que não faz sentido aquele moleque desconhecido virar o líder do clã. A assistente dele fala que o Megumi tá em uma missão pra encontrar o hospedeiro do Sukuna, então o Naoya fala que vai lá matar o Itadori e já aproveita pra dar cabo do Fushiguro também, já que Tóquio tá um verdadeiro caos e ninguém vai achar estranho se eles simplesmente morrerem do nada. Depois disso a gente vê o Itadori todo depressivo em uma escada, falando pro Chozo que o único ferimento dele que não curou foi onde ele tomou um Kokuzen, provavelmente por causa do poder do Sukuna, que tá ficando cada vez mais forte. Perguntou se o Chozo não odeia ele por ter matado seus irmãos, mas o maluco fala que sabe que foi um acidente, e partem pra eliminar o máximo de criaturas espalhadas pela cidade. Então a gente finalmente volta onde a segunda temporada tinha acabado, com o Itadori correndo a milhão daquele bando de chupa-cabra. Ele pula da ponte e um esquilo bizarro tenta capturar ele, mas tomou uma bicuda com os 2 pés no peito pra ficar esperto. O Júpiter de One Piece também aparece pra dar um mordidão no garoto, mas toma uma porrada que quebra aqueles dentes podres que nunca foram escovados na vida, e começa a chover pedacinhos do minhocão. Um ciclope bombado tenta copiar o golpe que o Yuji deu no esquilo, mas o prota desvia e começa a fazer parkour pra escapar do apocalipse de demônios que estavam correndo atrás dele. Mas na verdade era tudo um plano pra atrair todos eles pro mesmo lugar, pra que o Chozo desse um único tiro de sangue que perfurou aquelas aberrações de uma só vez. Uma delas ainda consegue escapar e tenta pegar o Chozo desprevenido, mas o Itadori fala que a janta tá garantida, e ainda por cima eles ganharam um estoque de suco de uva infinito, enquanto a pintura da morte admitia que o Yuji realmente melhorou o controle da sua energia amaldiçoada e se tornou um deus da guerra. Do nada o Naoya chega chamando o Megumi de lento porque ele ainda não chegou, e pergunta por que o Itadori tá chamando tanta atenção ao invés de fugir, já que ele foi sentenciado à morte depois de perder a proteção do Gojo, e o Chozo não gosta nem um pouco disso. O loirinho safado fala que ele só quer resolver as coisas com o Megumi e não tá nem aí pra eles, então só vai quebrar as pernas do hospedeiro do Sukuna pra não atrapalhar, e spawnou do lado do Itadori dando uma cotovelada na boca seguido de uma rasteira. O Big Brother já dispara cheio de ódio, mas toma um jutsu 8 trigramas 64 palmas pra ser humilhado. Quase consegue acertar uma potente de direita, mas o Naoya era rápido demais e desviou do ataque dos dois ao mesmo tempo. Disse que eles são melhores do que ele tava esperando, então vai acelerar um pouco o passo pra ver do que eles são capazes. Mas do nada os 3 sentem uma aura sinistra, que era mais pesada até que do Satoru Gojo. Era o Yuta, que ficou surpreso do prota não tá sozinho, e perguntou que cada um deles é do Itadori. O Naoya já levanta os braços, mandando ele ficar tranquilo porque eles estão do mesmo lado. E o Yuji percebe que esse era o tal do Okotsu Yuta, que foi mandado pra executá-lo, um feiticeiro de nível especial igual o Gojo. O Naoya conta que ele é primo da Maki, que foi mandado pra executar o Itadori também, mas agora vai deixar todo o trabalho com o Yuta. O Chozo já queria vazar de lá porque seria impossível eles apostarem em corrida com a loirinha. Os 2 irmãos combinam de se encontrar no local combinado, e antes do Yuji pensar em sair correndo, já tava sendo perseguido pelo filho do Flash. O Chozo tava tentando bloquear a rota do Okotsu, mas o Naoya maldito foi lá pra atrapalhar, falando que essa manipulação de sangue dele nem é tão assustadora assim, tirando o sangue perfurante, então não vai ser nenhum problema pra ele. Mas o Chozo pergunta se esse idiota achou mesmo que poderia mexer com seu irmão e sair vivo de lá. Então a gente volta pro presente, que era quando o Itadori já tinha sido completamente encurralado pelo Yuta. O feiticeiro era tão rápido que seus golpes pareciam invisíveis, mas o Yuji conseguia desviar de todos eles no último segundo, até que o maluco usa sua energia amaldiçoada cabulosa pra mandar o prota voando. Ele revela que a energia amaldiçoada dele é maior até que a do Gojo, mas o sensei usa os 6 olhos e praticamente não gasta nenhuma energia pra ativar seus feitiços.
Depois da conversa fiada, ele volta a tentar fatiar o Itadori, que tava lembrando do seu best ofrendo, falando que quanto melhor é o feiticeiro, mais difícil é ler o fluxo de energia dele. Então não dava pra prever os ataques dele até o último segundo. Mas no caso do Yuta, tava até transbordando de tanta energia, e um único arranhão poderia facilmente destruir todos os órgãos do seu corpo. Mas o Yuji fala que não pode morrer ainda e volta a fazer um parkour pra escapar. Tenta usar uma técnica com uma faca amaldiçoada pra se defender, mas ele nunca nem tinha treinado essa técnica, então é óbvio que ela não ia funcionar contra uma aberração daquela. O Yuta fala que o garoto tá prestando atenção demais na espada, e deu uma joelhada nos ovos dele, que quase condenou as próximas gerações do Itadori. A faca é destruída e ele toma um corte de raspão no quadril, mas consegue quebrar a espada do Yuta no meio e um piscar de olhos, digno de um dos alunos do Satoru Gojo. O Yuji fala que ele só tá com uma leve ferida e agora os dois estão desarmados, então vai ser de igual pra igual. Mas ele já tinha caído no genjutsu do Yuta e tava sendo encoxado pela Shikigami dele. A Riki era tão forte que o prota não conseguia mover um único músculo do lugar, e mesmo com a espada quebrada, o Yuta atravessa o coração do Itadori. Só que lá dentro tava a maldição mais poderosa de todas, louco pra entrar em ação. Enquanto isso, o Minato Namikaze tava dando uma surra no Chozo, acertando socos tão rápidos que não dava nem tempo de respirar, e o manipulador de sangue já tinha sido completamente dominado. Desse jeito era impossível ele parar pra tentar descobrir a técnica do oponente, e foi arremessado com tudo na parede igual um pedaço de bosta mole. O Naoya pergunta o que esse cara é pra ser tão resistente, e o Chozo conta que ele é o irmão mais velho de outros 9 irmãos, mas é lógico que não era isso que o maluco queria saber. Do nada parece que o loirinho desaparece, mas na verdade ele tava copiando a habilidade do Sanji de se mover tão rápido que era impossível de ver. Aos poucos o Chozo tentava se igualar aos movimentos do inimigo, mas tomou uma espadada surpresa no meio do bucho e só não morreu porque tinha ativado o fluxo das escamas vermelhas, focando todo o poder nos músculos dos olhos pra melhorar a visão cinética. Mas o Naoya já tava atacando com movimentos esperando por um contra-ataque. Só que estancar um simples sangramento não deve ser nenhum problema pra um cara que usa manipulação de sangue, né? E pediu pro Chozo não contar pra ninguém que ele tava usando uma arma escondida, senão ia virar piada no grupo do Zap dos feiticeiros. Se bem que o Chozo nem ia voltar vivo pra contar a história. E esses dois eram completamente diferentes um do outro, porque enquanto um ama seus irmãos, o outro odeia do fundo da alma. Do nada o Onichi invoca um tsunami de sangue que pega o Naoya desprevenido, porque não fazia sentido ele tá vivo depois de perder tanto sangue. Mas as pinturas da morte como o Chozo têm a habilidade de converter energia amaldiçoada em sangue, então enquanto tiverem um pingo de energia sobrando, eles não podem morrer de hemorragia. A loirinha tem que desviar de todos os tiros perfurantes pra não virar uma peneira, mas as pernas dele começaram a ficar pesadas porque o Chozo endureceu o sangue que respingou nas roupas dele, falando que agora sim era checkmate. Mas o Naoya fala que não tem tanta certeza assim, porque ele conseguia enxergar movimentos a 24 FPS, como se estivesse vendo tudo em câmera lenta, então podia desviar facilmente daquelas pequenas gotas de sangue mortais, mas não entendeu por que o maluco não tava disparando. E na verdade esse era um ataque especial que o Chozo desenvolveu depois de enfrentar seu próprio feitiço por 150 anos. A supernova dele começou a explodir de todos os lados, fazendo que o Naoya ficasse completamente encurralado e não tivesse pra onde correr. O Chozo tinha feito a loirinha de boneca e tava prestes a acabar de vez com isso, mas o Yuta volta rastejando o corpo do Itadori, dando só uma porrada que deu tela azul nele. Do nada o Naoya começa a soltar suco de morango pela boca sem entender nada, porque o corpo dele tava rejeitando todo o sangue monstruoso do Chozo que se misturou com o dele. O Yuta pergunta se ele queria uma cura com a sua reversão de feitiço, e em troca só pediu pra ele informar sobre a morte do Itadori aos superiores. Do nada o prota começa a ter uma lembrança de quando ele tava nascendo, do vô dele falando pro pai se afastar daquela mulher porque ela é do job, e a verdadeira já tinha morrido. Só que do nada a mãe do Itadori aparece perguntando que besteira é aquela que ele tá falando, e na verdade esse era o Kenjaku que tava controlando a mãe dele. Horas depois o Itadori acorda e não entendeu nada quando o Yuta ficou todo aliviado dele não ter morrido. O maluco conta que uns meses atrás o Sensei Gojo foi pessoalmente até ele pedir pra cuidar do Itadori se alguma coisa acontecer, então ele foi obrigado a fazer todo aquele teatro pra parecer que ele tinha morrido de verdade. Quando o Gojo foi pedir isso, o Yuta já achou que era problema com mulher, já que ele nem conseguia imaginar alguma coisa acontecendo com o Sensei. Mas o Kakashi Hatake pede pra ele cuidar especialmente do Yuji Itadori, porque ele foi sentenciado a ser executado assim como o Yuta. Mas é claro que o povo que mandou ele mandar o Itadori pro inferno não é bobo, então antes de ser contratado como executor, teve que firmar um pacto pra garantir que ia matar o moleque. Por isso teve que matar ele de leve, mas depois usou a reversão de feitiço assim que o coração dele parou pra reviver ele. Mas já é a segunda vez que o Itadori ia fingir a própria morte, então não devem demorar pra descobrir a verdade. Do nada o Megumi aparece pra levar o Yuji de volta pra escola, porque a barreira tá enfraquecida e não tem problema se ninguém vê o rosto dele. Mas o Itadori manda ele parar de fingir que nada aconteceu, porque ele matou muitas pessoas. Só que o Megumi fala que a culpa é de todos eles e pra ele não desistir tão fácil assim, porque eles precisam salvar muitas pessoas pra compensar tudo que eles fizeram. Disse que o Noritoshi Kamo armou um jogo de execução de feiticeiro chamado Migração e Extinção, e a irmã do Fushiguro também foi envolvida nesse jogo do abate. Então ele pediu por favor pro Itadori emprestar sua força mais uma vez. Basicamente esse jogo do abate era um plano do Kenjaku pra manipular a energia amaldiçoada em escala nacional, forçando a evolução da humanidade com a transfiguração. O Itadori fala pro Yuta que o Sukuna tá planejando alguma coisa pra comer o toba do Megumi, e que provavelmente ele conseguiu tomar o corpo dele em Shibuya, porque forçaram ele a comer 10 dedos de uma vez. Agora ele tá com 15 dedos dentro dele. Ai, que delícia! E pediu
pra matar ele sem hesitar se o Sukuna conseguir tomar o controle de novo. Então agora era hora de voltar pra escola e entrar em contato com o Tengen pra conseguirem abrir aquele cubo mágico que o Kenjaku prendeu o Gojo. O Megumi fala que a Yuki Tsukumo também tá escondida na escola, porque ela não quer encarar os superiores depois de bolar aquele plano maluco. O problema é que pra encontrar o Tengen-sama, eles precisavam escolher a porta certa entre as 10.000 portas que ele podia estar escondido. O Itadori pergunta o que aconteceu com a Nobara, mas o Megumi nem precisou falar nada pra ele entender que a mina já tinha ido jogar no Vasco. Do nada o Chozo brota falando que talvez eles consigam dar um jeito nas barreiras de ocultação, e os dois se assustam que ele tava ali o tempo todo. Ele fala que vão fazer a mesma coisa que o Mahito fez quando roubou os dedos do Sukuna das pinturas da morte. Eles vão pra um quarto de cabaré onde encontrou a Maki só o pó da rabiola, junto da Yuki falando que a Maki foi salva por pouco pela reversão de feitiço. O Chozo começa a explicar o plano pra vencer a barreira da ocultação. Disse que no meio do caminho pra tumba da estrela fica o cofre proibido com os instrumentos amaldiçoados da escola Jujutsu, junto dos restos dos irmãos dele. Então ele podia usar isso pra rastrear o que eles querem. Era um ótimo plano, mas ninguém sabia quem era esse Noia. E quando o Itadori disse que era tipo o irmão mais velho dele, o Chozo quase teve um derrame de tanta felicidade. Eles abriam uma porta que o malucão rastreou e estavam indo pra um elevador que levava pra tumba da estrela. Chegaram em uma sala toda branca e o Yuji achou que eles estavam no paraíso, mas na verdade eles estavam sendo rejeitados pela sala. Só que quando estavam indo embora, o Tengen-sama aparece perguntando se eles já vão. Fala que é um prazer conhecer o filho do Zenin, o descendente de Michizane, o feto das pinturas da morte e o hospedeiro do Sukuna. A Yuki que se lasque porque não sobra nada pra Betinha. A Yuki pergunta se não vai cumprimentar ela também, mas não era a primeira vez que eles se viam. Ela pergunta por que ele fechou a tumba da estrela, mas o Tengen tava com medo que eles tivessem se aliado ao Kenjaku, o antigo Noritoshi Kamo, um feiticeiro que hoje mora dentro do corpo do Suguru Geto. O Itadori interrompe a conversa pra perguntar por que o Tengen-sama tá coberto com uma toalha de mesa, e ele conta que é imortal, mas ainda envelhece. Então eles também esconderiam o rosto se tivessem 500 anos. O Yuta fala que eles vieram descobrir o objetivo do Kenjaku e como abrir o cubo mágico que selou o Gojo. E o Tengen fala que pode contar pra eles com uma condição: 2 deles deviam ficar ali pra proteger ele. A rapaziada pergunta se ele não é imortal e se tá com medo de ser selado. E depois que a Yuki manda ele explicar direito isso, começou a contar mais sobre o Kenjaku, que o objetivo dele é forçar a evolução da humanidade por todo o Japão. E ele só não fez isso antes porque tava em falta de energia amaldiçoada. Sem contar que transformar uma pessoa por vez com encantamentos é muito ineficiente. Então o Kenjaku preferiu assimilar a humanidade com o Tengen pra transfigurar todo mundo de uma vez. Antigamente ele só podia fazer isso com o receptáculo da estrela, que era Rico Amanai que o Toji mandou de arrasta. Mas depois de tanta evolução não é mais impossível assimilar com outras pessoas. Isso porque aquela não era a forma real do Tengen-sama. Depois de ter evoluído, a alma dele tá por toda parte. Agora ele é o próprio mundo e quem for assimilado a ele vai se tornar uma coisa muito além de um feiticeiro. E uma única pessoa dessas que sair do controle pode destruir o mundo inteiro, já que o que aconteceu em Tóquio ia se expandir em escala nacional. Então agora ele pode ser o alvo principal da manipulação de maldições. E considerando a força do Kenjaku, o Tengen-sama seria absorvido assim que entrasse em contato com ele. Aí o que pergunta por que aquele maldito tá fazendo isso só agora depois de 1000 anos. E o Tengen fala que ele, o receptáculo da estrela e os 6 olhos estão conectados pelo destino. Disse que o Kenjaku foi derrotado 2 vezes pelos 6 olhos, e quando conseguia matar eles sempre reencarnavam. Por isso dessa vez decidiu selar ele pra nunca mais voltar. Até que 12 anos atrás o Toji Zenin apareceu. Ele era muito bombado, mas era o único ser sem nenhum pingo de energia amaldiçoada. Mas ele destruiu os laços com o Tengen. Ao mesmo tempo, o Suguru Geto apareceu com seu poder de manipulação de maldições. Então agora o Kenjaku tinha todas as peças que ele precisava, principalmente depois que ele botou as mãos no cubo mágico. Basicamente, o Kenjaku criou um Battle Royale pra sugar a energia amaldiçoada do Japão inteiro. Usa isso de aquecimento pra forçar a evolução da humanidade, fundir todo mundo com o Tengen num ritual bizarro. E tudo isso enquanto ele assiste comendo pipoca. Mas o plano tá todo cheio de regra chata porque nem o próprio jogo obedece ele. Ou seja, matar o Kenjaku não resolve bosta nenhuma. O jogo só termina quando geral morrer ou se recusar a jogar e morrer do mesmo jeito. Primeiro eles tinham que decidir quem ia ficar. E na mesma hora, o Chozo e a Yuki se voluntariaram. O Chozo fala que se ele conseguir matar o Kenjaku pode salvar seus irmãos. E a Yuki queria ficar pra fofocar mais com o Tengen. Então o Gasparzinho sacou um cubo mágico invertido que eles iam precisar pra liberar o Gojo. Eles precisam usar o feitiço da lança celestial invertida ou da corda negra pra forçar o cancelamento do feitiço. Só que 12 anos atrás o próprio Satoru Gojo selou a lança e destruiu. E depois o mesmo animal foi lá e eliminou a corda negra no ano passado. E o Yuta fala que é por isso que ele rodou a África inteira e não encontrou essa corda. Mas ainda existia um jeito, porque entre os participantes tinha uma feiticeira de 1000 anos atrás que se chama de Anjo. E ela pode cancelar qualquer feitiço. O Megumi entra em desespero querendo saber onde essa mina tá escondida. E o Tengen fala que ela tá na parte leste de Tóquio, dentro de uma das áreas do jogo. Ele explica que todo o Japão foi amaldiçoado e puxado pra migração, e que os jogadores despertam à meia-noite do dia 31 de outubro. Agora o problema é que em 10 dias e 15 horas o Megumi vai ser forçado a entrar no Battle Royale se não fizer nada. O Tengen resume as regras mais importantes: quem mata ganha ponto, o feiticeiro vale 5, pessoa comum vale 1, e tem uma regra que deixa o jogador sair, mas é só ilusão de escolha, porque quem não jogar morre do mesmo jeito. O mestre do jogo não existe de verdade, quem manda é o próprio sistema, usando um Shikigami chamado Kogani pra fiscalizar tudo. Ou seja, não dá pra sair vivo fácil, não dá pra mudar regra, e o jogo foi feito pra forçar geral a matar uns aos outros. Mesmo assim, o Megumi diz que tem um plano pro Itadori não precisar matar ninguém. Depois disso, o Chozo e a Yuki ficam pra proteger o Tengen, enquanto o resto da galera vai atrás de instrumentos amaldiçoados. Como o Megumi agora é o chefe
chefe do clã Zenin, eles podem mexer no cofre proibido sem pedir permissão. Mas ainda falta gente forte no time, então Yuta fala que eles precisam recrutar o Hakari, aquele maluco problemático que foi expulso da escola. E no final aparece um comediante aleatório frustrado com a própria vida. E a gente descobre que ele também é um dos jogadores da migração que já tava começando a enlouquecer. Depois disso a Maki volta pra casa, e o doente do Naoya começa a zoar aquela cara dela toda estragada. E ela fica surpresa que ele conseguia diferenciar mulheres pelo rosto e não só pela bunda. E ele pergunta o que ela vai fazer, já que não consegue usar feitiços e nem enxergar espíritos amaldiçoados, sem contar que ela perdeu toda a beleza, que era a única coisa que tinha. Então não passa de um peso morto. Só que ela simplesmente ignora esse verme e vai direto pro cofre do clã Zenin. Na teoria ela não podia nem chegar perto daí. Mas agora que o Megumi é o líder do clã, segundo o testamento do Naobito, eles podem fazer o que quiserem. É claro que o sósia do Sasuke não queria nem saber dessa responsabilidade toda. Mandou a Maki assumir esse papel, mas ninguém ia aceitar ela, agora que ela tá toda lascada. A esquisita da mãe dela tava gritando igual uma louca, mandando ela voltar. E falando que nunca sentiu orgulho por dar luz a ela. Só que não dá pra destruir a mente de quem já tá toda destruída, então ela só cagou e continuou andando. Rompeu o selo, entrou no cofre e deu de cara com o pai dela. E em outra sala, o Jinichi falava que o Megumi com certeza seria um líder bem melhor que o trouxa do Naoya. Mas eles não podem deixar que ele fique com todas as posses do clã. Só que eles não podem fazer nada ainda, porque além do clã Gojo, o Megumi ainda virou parceiro do Noritoshi Kamo, o próximo líder do clã Kamo. Então se eles eliminassem o moleque, iam criar uma guerra contra os dois clãs gigantes ao mesmo tempo. Então eles vão aproveitar que o Satoru Gojo virou um criminoso pra executar o Megumi, a Maki e a Mai como traidores por tentarem libertar ele. O Naoya pergunta se o velho Ogi concorda com isso, mas foi o próprio maldito que bolou esse plano. Lá no cofre, o corno falava pra Maki que não tinha nenhum instrumento amaldiçoado ali, porque eles anteciparam as ações dela. A Mai tava caída no chão igual um pedaço de cocô, perguntando por que aquela idiota veio até ali. O Ogi pergunta se ela sabe por que o antigo chefe do clã era o Naobito e não ele. E a Maki conta que é porque ele é um escroto que mataria os próprios filhos pelo poder. A luz apaga e o velho já tenta pegar a filha desprevenida, mas ela tava ligeira e já destruiu a espada dele no meio. Só que mesmo com meia espada, ele ainda corta o peito dela, falando que ele não virou o líder do clã porque as filhas dele são duas fracassadas. E a Maki caiu no chão sem entender nada. Ela cortou a lâmina e achou que o alcance tinha encurtado. E esse era um truque muito óbvio, porque ele é um feiticeiro e não um espadachim. O Ogi fala que nunca esteve atrás do irmão dele em nada na vida, mas o Naobito ficou com o cargo de líder porque as duas filhas dele são umas imprestáveis. E ele joga as duas rolando pela escada em uma sala que é usada pra punir os traidores. Tinham vários espíritos de nível 2 escondidos com medo do Og, mas assim que ele for embora vão vir se arrastando pra devorar elas. E deu adeus às âncoras que só afundaram a vida dele. A Mai foi se rastejando até a irmã e começou a medir o tamanho dos balões mágicos. Lascou logo um beijão na mina e do nada elas acordam em uma praia. Mas a Mai tava usando um feitiço pra se sacrificar e conseguir salvar a Maki, falando que enquanto ela existia, a irmã dela nunca vai poder ser completa. Disse que ia deixar as coisas com ela e pediu pra Maki destruir tudo. Então ela volta pra realidade deitada em um lago de sangue do lado da Mai, que já tinha feito check-in no além. O Og acha estranho porque os espíritos amaldiçoados tinham sido exterminados. Começou a usar uma coragem flamejante, falando que ele mesmo ia queimar a Maki até não sobrar mais nada. Mas antes que ele terminasse de falar merda, o cérebro dele já tinha decidido tirar umas férias da cabeça, porque a Maki já tinha passado a peixeira naquele lixo de pai. Depois disso começaram a tocar o sino da vila pra avisar que a mina ficou louca. Jogaram toda a culpa nela por assassinar o Og, como se ele fosse inocente. O capitão Kukuru mandou capturarem ela com vida, porque ele mesmo queria acabar com ela. Um exército inteiro já tinha cercado a Maki, mas eles só estavam antecipando a viagem deles direto pro inferno. Já girou igual um Beyblade pra fatiar 4 calvos de uma vez, e saiu fatiando geral como se estivesse lutando contra um bando de crianças. Isso que ela é considerado um fracasso, hein? Incorporou o Itachi Uchiha e tava simplesmente exterminando o clã inteiro sozinha. Os caras não sabiam se ficavam puto ou tremiam na base, mas todos que iam pra cima eram obliterados em um piscar de olhos. Subiu pro segundo andar pra mudar de profissão. Agora ela decidiu virar artista e tava pintando todas as paredes com molho de tomate. Deslizou igual Sonic, cortando geral na base da rasteira, e tava desmontando os malucos igual bonecos de Lego. O melhor é que ela fazia tudo isso sem esboçar nenhuma reação. 80% desses babacas já tinham sido eliminados, e pra cada um deles ela achava um jeito diferente de humilhar. Até que cansou desses lixos e decidiu passar a faca de passar manteiga no pão no pescoço de todo mundo ao mesmo tempo. O capitão Kukuru chega perguntando se eles já resolveram as coisas, mas ficou incrédulo quando viu que todos os 100 guerreiros tinham sido dizimados. Do nada um careca chega destruindo tudo. Ele invoca uma mão gigante que espreme a Maki e faz uma piscina de sangue pra rapaziada. Os reis finalmente tinham chegado pra mostrar pra essa menina o que é bom pra tosse. Mas não foi hoje que a Maki foi feita de mosquito, porque ela já tava lá embaixo virando pra cima do Kukuru, sem acreditar que ela conseguiu se mover depois de levar um ataque do Chojuro. E em um piscar de olhos ela quebra a defesa do maluco e atravessa a espada no crânio dele. E todo mundo se pergunta se essa era a mesma Maki. Ela tava tão sinistra que usou a Rune do Lau pra pegar e explodir o coração do coroa. O Ranta chega gritando que não vai conseguir segurar ela por muito tempo, e o Jinichi marchava boladão pra acabar com a raça da guria. O pivete mal conseguia manter ela parada e gritou pro Jinichi acabar com ela de uma vez, e mandou uma chuva de socos gigantes que simplesmente destruíram tudo em um raio de 5 km. O Ranta saiu só o bagaço da laranja, comemorando que eles conseguiram, mas o que voltou de lá foi só a cabeça do Jinichi, que agora ia virar comida de tubarão. O Naoya finalmente chega perguntando se ela não tem coração pra fazer uma maldade dessas. Lembrou de quando conheceu o Toji, que mesmo não tendo energia amaldiçoada era insano, mas diz que ela não é o Toji e meteu uma bicuda na boca do estômago que fez ela vomitar até o almoço de amanhã. Usou o jutsu multiclones do Smurf pra macetar a Maki e sair arrastando ela por todos os cantos. Arremessou a prima na parede e quebrou todas as barreiras possíveis. Mas não importa
importava o quanto apanhava, a Maki não caía de jeito nenhum. Bateu uma palma e tudo ficou em silêncio. E ela fala que vai dar um abraço de urso no Naoya, mas ele já tava correndo a 900 km por hora, destruindo tudo no caminho. Ele fala que já sabe o plano dela de tancar o ataque pra tentar levar ele junto com ela, mas a Maki simplesmente foi pra cima dele com tudo, falando que agora ela finalmente consegue enxergar os movimentos dele a 24 quadros por segundo. E deu uma porrada tão sinistra que meu parceiro estraçalhou aquele pote de vidro que o Naoya chama de crânio. Ele zoou tanto o rosto da Maki cheio de cicatrizes que agora nem rosto ele tem mais. Depois disso ela vai procurar a mãe dela e pergunta por que ela tava mandando não entrar no cofre, mas a véia não sabia nem o que responder e tomou só uma servida pra ficar esperta. O inseto do Naoya ainda volta igual um zumbi, falando que ela esqueceu de finalizar ele, mas a própria mãe da Maki mete uma faca nas costas dele enquanto dá seu último suspiro. E agora essa maluca fala que tem muito orgulho de ter dado à luz as duas. A Momo chega na vila desesperada com a morte da Mai e chorou horrores, falando que é por isso que não queria que ela fosse no cofre. Perguntou o que a Maki vai fazer agora, mas depois disso ela simplesmente acabou com a raça de mais 6 membros dos reis, 9 membros da Akashi e 21 membros do time Kokuro. Dias depois o clã Gojo e o clã Kamo foram até a central e pediram pra remover o clã Zenin das 3 grandes famílias. Enquanto isso, o Yaga tava sendo julgado por poder usar um feitiço que ele basicamente criava seu próprio exército, ou seja, tão querendo impedir que ele vire o próximo Sanjinyu. E o Kusakabe liberava o panda, que tinha sido preso só pra atrair o Yaga, já que ele também devia um favor pro diretor. Uma mulher de cabelo branco tava com a cabeça em Nárnia e ficou maluca depois que perdeu o filho, mas quando descobriu que o espírito do moleque tava dentro daquele urso de pelúcia, foi correndo igual louca até ele. Depois disso, os vagabundos finalmente acharam o diretor Yaga, e já que ele tinha sido sentenciado à morte, o único jeito dele sobreviver era contando como criar aqueles corpos artificiais. O Kaba já arregaça as mangas pra descer o sarrafo naquele folgado, mas o velho Gakuganji chega tocando um Link Park pra mostrar quem é que manda. Deu uma surra no Yaga que só quando tava quase morrendo começou a contar o que eles queriam. Era só colocar as informações da alma no núcleo do corpo amaldiçoado, mas o diretor da escola de Tóquio fica incrédulo, perguntando por que aquele imbecil não contou nada antes de comer o boga dele. E o doidão conta que aquela é a maldição que vai deixar pra eles. O panda finalmente chega desesperado e ignora completamente o velho, que perguntou se o Yin Yang não odiava ele, mas o urso fala que o Koro é só a faca que caiu sobre o Masamichi, e começou a chorar horrores pela morte do seu criador, já que o panda também era um daqueles corpos amaldiçoados criados pelo Yaga. E então a gente volta pro Tengen-sama contando que o Hakari tá ganhando dinheiro com o clube da luta ilegal dele. O problema é que a plateia era cheia de não feiticeiros, e era estritamente proibido revelar a existência de feitiçaria pra essa gente. Então o Megumi e o Itadori foram até lá pra encontrar esse marmanjo. Todo mundo fala que ele não presta, mas o Yuta disse que precisavam dele a qualquer custo. Os dois estavam sendo expulsos antes mesmo de entrar, e o segurança já quase arregaçou a fuça do Megumi, falando que ninguém sabe sobre o clube da luta, então eles não deviam saber de nada. Só que o irmão gêmeo do Sasuke fala que matou um idiota que tava falando sobre isso, e o segurança ia ser o próximo se não deixasse eles passarem. Então deixaram eles passar, mas o único que ia lutar era o Itadori. Ele ia investigar as coisas lá de dentro, enquanto o Megumi procurava lá fora. Lá dentro o cara conta que as únicas regras eram não fugir e não usar feitiços, já que a maioria dos espectadores eram não feiticeiros, e não iam conseguir ver nada que tá acontecendo. Aí o Itadori descobre que o único jeito de falar com o Hakari era se ele fizesse uma luta espetacular. Então ele caminha até a arena e fica surpreso quando vê seu oponente, que era ninguém menos que o Panda Chorão. Apresentam ele como o rapaz bola de fogo e o Ditadori, contra o cara que pensa como um panda, anda como um panda e come como um panda, o famoso panda. Geral já começa a fazer suas apostas, mas o chefe Hakari tava no maior tédio porque não tinha graça nenhuma apostar em quem ele já sabe que vai vencer, já que não tinha muitos feiticeiros capazes de bater de frente com o panda. Mas a gatinha ali que ele tava macetando fala que ele tá muito enganado. A luta começa e os dois já começaram a sair na porrada. O Itadori pergunta se ele conseguiu ver o Hakari, mas o ursão ainda não tinha conseguido nada. O moleque tava só fingindo que acertava os chutes enquanto o panda atuava. Os dois voam ao infinito e além, geral já fica de boca aberta, e o bichão quase quebra a coluna do Itadori no meio só de meme. O comentarista já gritava que essa era a melhor luta que ele já viu na vida, isso que os dois nem estavam se batendo de verdade. O Itadori mete um Gatling Gun e finaliza com uma potente de direita que arremessa o panda com tudo na parede, e faz todos aqueles idiotas acreditarem que era tudo real. O Hakari liga pro segurança mandando levar o Itadori lá em cima quando acabar, porque o moleque tem talento e tá lutando em 3 dimensões pra que todo mundo consiga assistir. E a Kirara fica boladona quando o imbecil conta que não fica animado assim desde que a ex dele gastou todo o dinheiro do cartão dele. Depois da luta, o panda vai conversar com o Megumi, que pergunta por que ele ainda não conseguiu entrar em contato com o Hakari, mas o ursão não conseguia chegar nem perto daquela sala de monitoramento, já que tinha um feitiço parecido com o do Satoru Gojo, de quanto mais ele andava até a porta, mais longe ela ficava. Então ele só ficou fingindo que era um panda de circo até aqueles dois chegarem, e tá torcendo pro Itadori não estragar tudo, já que ele não consegue mentir. Enquanto eles esperam, vão dar conta dos guardas do lado de fora. A Kirara vai buscar o Yuji, falando que ele é muito forte pra um menino do primeiro ano, e fala que faz tempo que ela não vê o chefe tão animado assim. Levou ele até lá dentro e o maluco já começou fazendo uma oferta. Diz pro Itadori que dá pra ganhar 1 milhão de ienes por mês trabalhando 1 hora por dia, mas cobrou 200 mil pra contar pro pivete como é que faz isso. O cara virou coach mesmo, cê é louco. E explicou que era tudo um golpe óbvio, mas muitas pessoas caem. Disse que o sonho dele é fazer o país inteiro se apaixonar pelo clube da luta e ganhar muito dinheiro com as apostas. Então chamou o Itadori pra fazer parte dessa loucura, mas o telefone começou a tocar e o moleque finge que não sabe quem é esse tal de Satoru Gojo que o Hakari tava falando. Aí o chefe maluco tá com um copo nele, vai pra cima do Itadori porque não existe nenhum feiticeiro que não conheça o Satoru Gojo. Então já sabia que ele foi mandado pela
escola Jujutsu. Enquanto isso, um roqueiro caminhava e reclamava que não comia nada desde manhã, e já tava pretendendo comer um miojão com Nutella quando chegasse em casa. Mas o Megumi já acabou com a esperança dele, deu uma catucada por trás que desmaiou o maluco, e quase foi pego por um velho que combinava de trazer um lutador gigante pros rings. Mas também fez um exame de próstata no coroa e já aproveitou pra botar ele pra rezar. Do outro lado, o panda enganava os guardas igual patinhos, e assim que eles baixaram a guarda, tomaram uma bicuda pra ficar esperto. Se encontrou com o Megumi no terraço, mas os animais logo foram vistos pela Kirara. Ela percebeu que o panda tava junto com o Sasuke da Shopee, e se o Itadori tava junto com eles da escola Jujutsu, o chefe podia estar em perigo. Então já ligou pro Hakari pra avisar tudo. O Megumi já ataca com um cão divino, mas na hora que a Kirara ia ser atingida, o vira-lata é arremessado com tudo de volta no dono. A mina já tinha marcado o panda e não tava acreditando quando ele falou que não eram inimigos, e só queriam pedir um favor pro Hakari. O lobão cerca a Kirara, mas o Fushiguro já é mandado a milhão como se tivesse um imã no bicho. O moleque explica que eles não estão com a escola Jujutsu e fala que ela deve saber sobre a situação de Tóquio. Disse que tá acontecendo um ataque sinistro de um terrorista Jujutsu, mas ela ainda não acreditava que eles não estavam com a escola Jujutsu. Ainda mais porque eles têm o poderoso Satoru Gojo pra limpar a bunda deles sempre que precisarem. Então não tem por que eles pedirem ajuda pro Hakari. Só que quando o Megumi conta que o Gojo foi selado, ela fez essa cara porque não acreditou em nem mesmo uma palavra que saía da boca desse maluco. Então o Fushiguro invoca um bando de coelhos, mas percebe que todos eles estavam marcados com uma estrela. Esse era o feitiço da Kirara, que marca energia amaldiçoada. Ou seja, todos que tivessem a mesma marca vão ser tratados como um único ser vivo. Por isso o Megumi não conseguia desgrudar do vira-lata. O panda tinha uma marca dessa na bunda e o Megumi uma no quadril. Descobriu que o feitiço tinha a ver com constelações e meteu o louco falando que era sobre o Cruzeiro Azul só pra ver a reação dela. A Kirara caiu na armadilha e deixou na cara que ele acertou, e tava com medo dele descobrir mais alguma coisa e conseguir entrar na sala de monitoramento. A verdade é que cada um deles tinha uma estrela. Assim como o Megumi conseguia se aproximar do panda, a Kirara conseguia se aproximar da porta. Mas se um dos dois tentasse chegar perto da Kirara ou da porta, eram repelidos igual um imã ao contrário. E ela tava com medo que eles cumprissem alguma condição que permitisse que os dois anulassem isso. Do nada a guria pega um celta e arremessa neles, mas o panda consegue agarrar ele no ar enquanto o Megumi procurava pela outra estrela. Mas o imbecil arremessou o carro que tinha a mesma marca que ele, então recebeu uma farolzada na cara pra ficar esperto. Mas a Kirara só conseguia marcar energia amaldiçoada e não objetos, então tinha que ter alguma energia naquele carro. O Megumi encontra a quinta estrela em um degrau, e assim que ele encostasse naquilo ia poder chegar perto da Kirara. Mas é claro que ela não ia deixar e já disparou a tela pra repelir o pivete. Só que lá do céu, o panda arremessa um coelho do Megumi que cai exatamente no degrau com a marca. Então na mesma hora, a Kirara troca a estrela dela com a do Megumi, assim podia arremessar o carro nele também. Mas como agora ela tava com a marca do Megumi, recebeu uma bingolada do lobão que tava só escondido. O Fushiguro quase é amassado pelo carro voador, mas a mina tem que cancelar o feitiço antes que fosse devorada pelo lobisomem colado nela. E o Megumi fala que agora ela vai ter que escutar eles. Ele descobriu que quem tinha maior energia amaldiçoada era puxada até o alvo com a outra marca. Por isso fortaleceu a energia dele pro lobão ir com tudo nela. Ela nem acreditava que um moleque inteligente desses era do primeiro ano. Então ele solta ela e pede pra ela por favor escutar porque eles estão ficando sem tempo. Mas na hora que ela decide colaborar, o Itadori é arremessado voando pela porta. Tomou só um porradão do Hakari que quase descolou a cabeça dele do pescoço. E o chefe tava ficando puto porque o Itadori nem tentava desviar ou atacar, porque ele tava tentando ganhar a confiança do Hakari, que diz que ia ouvir enquanto ele tivesse de pé. A Kirara tenta convencer ele, mas foi só combustível pra meter outro soco na fuça do moleque. Perguntou por que queriam ajuda dele se nunca nem se viram antes. E o prota fala que os senpais dele falaram que o Kaba é um monstro, mas o Hakari pergunta por que ele devia arriscar a vida pra ajudar esses merdas. O Itadori fala que não tem nenhuma paixão, e ele é só uma máquina feita pra exorcizar maldições. Só que o Hakari fica mais bolado ainda e dá uma potente de direita que arregaça o nariz do Itadori e manda ele pra longe. Conta que o próprio Satoru Gojo disse que a energia amaldiçoada dele era a mais bruta de todas, e não ia ficar nada surpreso se o moleque já tivesse morrido com essa. Gritou pro panda e pro cabelo espetado sumirem daqui e nunca mais voltarem. Mas o Yuji levanta de novo e deixa o cara assustado, já que ele tomou mais de 20 socos sem se defender e ainda tava de pé, falando que não vai desistir até o Hakari se juntar a eles. Já ia meter outra porrada, mas a Kirara fala que ele deve estar ardendo por dentro agora. Então ele manda aqueles três descerem pra fazer um acordo. Acordo dos meus ovos. A Kirara fala que eles odeiam o alto escalão, mas o Hakari sempre esquentava quando ajudava o pessoal da escola. Do nada um filhote de cruz criado aparece, falando que um jogador adicionou uma nova regra, a migração e extinção. A regra 9 de que os jogadores agora podem consultar as informações uns dos outros, como nome, pontuação, regras adicionadas e em que parte do mapa eles estão. Lá dentro, um cara ganhou 5 pontos por acabar com a raça de um participante, mas reclamava que só tinha fracote ali e queria que fosse igual 400 anos atrás, mandando o Sukuna aparecer de uma vez. Então a caveira com asas fala que o jogador já passou dos 200 pontos e podia gastar 100 pontos pra adicionar uma nova regra. E foi esse maluco que mandou adicionar todas aquelas regras de informação dos jogadores. Esse é o Hajime Kashimo, que tá louco pra sair na porrada com o Sukuna. O episódio 7 começa com uma garota acordando do seu soninho da beleza, e um cara falando que ergueu uma barreira naquele lugar pra que as pessoas matassem umas às outras. Ela pergunta se ele pode não fazer isso no bairro dela, mas o Suguru Geto começa a rir, falando que deu muito trabalho erguer essa barreira, então ele não pode colocar restrições muito absurdas. Só que ele fala que eles que já estavam do lado de dentro antes têm o direito de sair uma vez. Ela podia acordar do lado
de fora dessa maldição entre um sonho e a realidade. Então ela pega na mão do cabeludo pra meter o pé daquele lugar bizarro. Por último, Geto agradece a menina por ter sido amiga do filho dele. E finalmente acorda do lado de fora com o maluco chamando o nome dela. Eles estavam perdidos principalmente com aquela barreira gigante. Todos tiveram um mesmo sonho, mas só a Sasaki ouviu sobre o filho do cara. Enquanto isso, o Hakari tava de boca aberta pro Gojo ter sido selado. O Panda conta que o diretor morreu, mas fala pro Itadori ficar tranquilo porque não foi no incidente de Shibuya, já que ele teve que lutar com alto escalão depois daquilo. O Hakari não consegue acreditar porque todo mundo que já foi legal com ele um dia tava indo de arrasta. E diz que não fica mal assim desde que tomou uma flechada na bunda. Então concordou em ajudar eles a impedir o jogo do abate. Mas não tava fazendo isso por piedade. Assim que acabasse, eles vão ter que ajudar ele também. O Megumi fala que seja lá o que ele precisa, não deve ser tão difícil. Aí o Hakari fica puto perguntando como esse Noia podia saber disso. Mas quando o moleque conta que é o líder do clã Zenin, o maloqueiro fica incrédulo, pensando que com o apoio de uma das 3 grandes famílias vai ser moleza influenciar o alto escalão. Então já meteu o louco pedindo pra ser melhor amigo do Fushiguro. Mal sabia ele que no dia seguinte o clã Zenin ia ser completamente exterminado pela Maki. Do nada o Kogane volta falando de novo sobre as novas regras e diz que ele era um dos contatos entre os jogadores e o jogo do abate. Esse era o contato pessoal do Yuji Itadori. E o Megumi pergunta por que ele tá sendo tratado como um jogador. E o Prota descobre que o Sukuna foi um dos feiticeiros de mais de 1000 anos atrás, que forjaram um pacto com o Kenjaku e viraram objetos amaldiçoados. Então os dois pedem uma lista com as informações dos jogadores e o Kogane mostra uma lista com os dados de geral. Queriam saber qual era o objetivo daquele cara que adicionou a nova regra. E não devia ser nada bom, já que ele tinha 200 pontos por matar 40 jogadores. Eles queriam achar algum jeito de ganhar sem ter que matar ninguém. Então o Megumi pede pro Kogane mostrar uma lista só com jogadores com mais de 100 pontos. Mas o filhote de Cruz Credo só obedecia às ordens do Yuji. Eles estavam procurando por alguém com mais de 100 pontos que não quisesse adicionar nenhuma regra, pra fazer eles adicionar uma regra pra irmã do Megumi poder escapar do jogo. Os caras acham mesmo que vão encontrar alguém que matou pelo menos 20 pessoas e vai simplesmente entregar todos os pontos dele pra salvar alguém que ele nem conhece, né? Eles acham outro jogador com 102 pontos e fala que ainda tem esperança. Mas primeiro iam ter que dar um jeito no obstáculo da regra 8. De jogadores que não tiverem uma mudança de pontos em 19 dias vão ter seus feitiços revogados, que era praticamente a mesma coisa que a morte. Então primeiro eles queriam adicionar uma regra que os feiticeiros podem transferir pontos um pros outros. Assim não iam precisar ficar matando ninguém pra conseguir pontos. Depois disso, o Megumi queria adicionar uma regra de que os jogadores podiam sair do jogo em troca de pontos. E o Hakari pergunta se ele acha que a vida é um morango, porque isso era obviamente contra as regras. Mas o moleque fala que talvez eles possam compensar isso trazendo outra pessoa pra jogar no lugar deles. Então o plano era basicamente procurar pela Anjo, que vai quebrar o selo do cubo mágico do Gojo, enquanto vão atrás do Hajime Kashimo e do Hiromi Higuruma pra adicionar aquelas duas regras. Eles só não sabem que esse tal de Hajime Kashimo tá indo exatamente até eles pra encontrar o hospedeiro do Sukuna. O Itadori roda a lista inteira, mas não acha nenhuma Anjo. E o Panda fala que ela deve estar usando algum outro nick, igual ele não tá usando o nome do Sukuna. O Tengen falou que ela estaria em algum lugar no leste de Tóquio, e eles devem saber como ela é quando virem. Então o Panda e o Hakari iam procurar por ela na colônia número 2, enquanto o Megumi e o Itadori iam na número 1. Mas a Kirara não gostou de ficar de fora do plano. O Hakari fala que o Kashima é o mais forte, então faz sentido ser ele que vai bater de frente. E o Panda tem um nariz ótimo pra achar Anjo. Disse que não deve dar pra usar o celular lá dentro, então era melhor a Kirara ficar do lado de fora pra informar como estão as coisas. O Itadori tenta falar que era melhor ele se separar do Megumi por causa do Sukuna que quer comer o botão dele. Mas o Fushiguro manda ele calar a boca porque ele já tá acostumado. Chegando nas barreiras, o Kogane pergunta se eles vão mesmo querer entrar no jogo, já que eles não podem sair depois de entrar. E todo mundo confirma. Lá dentro já tinha uma gangue só de olho pra ver se iam aparecer novos jogadores. O Megumi fala que eles tinham que tomar cuidado com os feiticeiros de 1000 anos atrás que reencarnaram, já que eles matam qualquer um por pura diversão. E tem uma grande chance do Kashimo e do Higuruma serem um desses feiticeiros. Então o Kogane volta falando que o Megumi se juntou aos jogadores da migração à extinção, mas ficou bravo quando ele não quis ouvir as regras. Assim que eles entram, cada um é teleportado pra um lugar aleatório. E o Itadori se ferrou logo de cara, porque ele virou paraquedista sem paraquedas, tá ok? Tinham 9 lugares onde eles podiam spawnar, e todos tinham jogadores só de olho esperando pra farmar uns pontos nos noobs. Não deu nem tempo do Yuji aterrissar, que ele já tava tomando uma cabeçada na velocidade de um míssil. E a caçadora de novatos fica surpresa com a resistência dele, porque qualquer um deveria virar picadinho. O Itadori faz um parkour pra escapar, enquanto a mina chamava reforços, mas ela tomou só uma pedrada na boca e caiu na hora. Um bigodudo chega perguntando o que aquele maldito fez com a mulher dele, e o bunda mole do binóculo reconhece que aquele maluco caindo era o Itadori. Do outro lado tinha uma gasosa chorando, perguntando por que o Megumi bateu nela, mas ele fala que foi ela que atacou primeiro. O Nue volta depois de dar uma olhada em volta, mas também não achou o Itadori por perto. Então perguntou pra mina se ela conhece um feiticeiro chamado Higuruma. Ela fala que esse machista acha que é só bater uma mulher que ela vai responder tudo que ele quer, mas ele manda ela responder logo se não quiser perder o cabaço.
E ela fala que já entendeu tudo quando o Megumi queria saber onde estava o feiticeiro com mais de 100 pontos. Do outro lado, o Itadori continuava com o parkour de Taubaté e puxou o pé do cabeça de hélice, arrastando a cara dele de uma ponta a outra do prédio. Passou bem no meio da hélice na hora certa pra não virar carne moída, mas foi mandado pra longe pelo vento do velho, que voava atrás dele com aquela cabeça de helicóptero ridícula. O Yuji dá uma bendada com os dois pés na cara do velho e aterrissa em um prédio, e corre lá pra dentro pra impedir aquele doente de se locomover direito. Ficou esperando lá dentro até que o maluco entrou destruindo tudo e gritando que vai transformar ele em paçoca, mas o Itadori dá só um porradão no coco que dá um curto-circuito no cérebro do coroa. As hélices quebram e ele sai batendo de cara na parede igual um mosquito depois de dar uma cheirada no inseticida. O Prota ainda corta o punho e o marmanjo começa a rir falando que agora ele já era, mas tomou só uma bicuda nas preciosas e desmaiou na hora. Essa aí até eu senti, cê é louco. Do outro lado, a menina fala que pode mostrar o caminho pro Megumi se ele aceitar virar o cavaleiro dela, ou seja, tinha que proteger ela com a própria vida. E o moleque fala que aceita se ela estiver falando a verdade. O Itadori tentava acordar o velho pra perguntar do Higuruma, mas o mano da vigia vai lá, fala que ele conhece esse tal Higuruma. O Megumi pergunta se a mina sabe o que vai acontecer com ela se ela estiver mentindo, já que ele não é igual o Itadori e não se importa de conseguir os 100 pontos por conta própria. E ela manda ele parar de chamar ela de você, porque o nome dela é Remy. O Itadori pergunta como o loirinho sabe o nome dele, mas o Amai-rin fala que o Yuji era famoso como o tigre da escola oeste, então todo mundo conhecia. O Megumi pergunta por que a Remy atacou ele se não é uma feiticeira do passado, e ela conta que não escolheu participar dessa bosta de jogo. Ela já tá ali faz 12 dias, e se não matar ninguém ela que vai morrer. Ele manda ela falar logo onde eles estão indo, mas nada garante que ele não ia passar a peixeira nela depois que ela contasse. O Megumi e o Itadori perguntam ao mesmo tempo onde o Higuruma tava, mas enquanto o Amai fala que ele tá em Ikebukuro, que é uma cidade onde tem bastante suprimentos, a Remy fala que ele tá em Shinjuku. E agora, qual dos dois tá metendo louco? Não é por nada não, mas essa mulher não parece muito confiável não, hein? O episódio 8 começa mostrando que no Japão, 99,9% dos julgamentos criminais acabam num veredito de culpado. Um moleque que tinha sido acusado começa a falar do caso. 3 policiais chegaram do nada e ele só pensou que se for preso, o gato dele ia morrer de fome. Ele tinha sido preso porque na cidade de Morioka, uma jovem e sua mãe foram encontradas em picadinho dentro da própria casa. E acusaram o Keito por roubo e assassinato, já que ele morava perto. Isso porque ele fugiu dos policiais que estavam só interrogando ele. E quando seguiram ele até a casa, encontraram a arma do crime com o sangue das vítimas. Mas o Keito não parava de negar o crime, falando que só pegou a faca pra levar pra polícia. E é claro que ninguém acreditou nisso. O Keita Oi trabalha voluntariamente no asilo cuidando dos velhos que não conseguem nem trocar a fralda sozinho. Só algumas marmitas pra sobreviver. Então o advogado dele era o único que realmente acreditava na sua inocência. Esse é o Hiromi Higuruma, exatamente o cara que o Megumi e o Itadori estão procurando. Ele passou 1 milhão de coisas pra assistente dele investigar. E ainda deixou ela cuidando do gato do menino. E ela pergunta por que o Higuruma fica aceitando esses casos impossíveis de ganhar. A antiga parceira dele fala que ele sempre foi assim. Procuraram por todos os lados e no fim provaram que o Keita era realmente inocente. Mas o Higuruma não tava nada feliz, porque sabia que logo mais eles iam inventar mais alguma mentira pra incriminar ele. A gêmea da Nobara fala que não encontraram nenhum objeto roubado na casa do Keita e que um funcionário do asilo desapareceu logo depois dos assassinatos. Sem contar que ele foi visto em uma câmera de segurança de um mercadinho na hora do crime. Então o Keita agradece muito por terem acreditado nele. Mas enfim chegou o segundo julgamento. E enquanto os advogados precisam trabalhar com pouco dinheiro pra defender um cliente, os promotores podiam gastar todo o dinheiro dos impostos do povo pra arranjar provas. E magicamente o juiz decidiu que não tinha motivos pra suspeitar do funcionário do asilo que desapareceu logo depois dos assassinatos. Então ignoraram todas as provas e simplesmente incriminaram Keita de novo. E o moleque olhou pro Higuruma com uma cara de decepção por ter falhado em salvar ele. Agora o Keita ia ser indiciado à prisão perpétua. Mas o Higuruma perdeu a cabeça e começou a martelar a mesa, mandando todo mundo voltar. Invocou uma aberração e disse que eles vão refazer esse julgamento inteiro. Então a gente finalmente volta pra onde o último episódio acabou, com o Amai falando que o Higuruma tava em Ikebukuro, enquanto a Remy falava que ele tava em Shinjuku. O Megumi torce pro Itadori, também tá indo pra lá, mas o Yuji tava indo pro outro lado do mundo, torcendo pela mesma coisa. Só que tinha um cabeludo bombadão reclamando que a menina tava demorando muito pra trazer o próximo otário que vai cair no golpe dele. Depois disso, o Amai-rin lembra de quando ele viu um gordinho sofrendo bullying todo dia na escola. Ele não fazia nada, com medo de apanhar igual o Rocambole ali. Mas um dia um moleque chegou descendo o sarrafo nesses lixos. Deu só uma porrada que mandou 2 malucos pra longe. Um dos valentões pega um pedaço de ferro pra se vingar, mas o garoto desvia e afunda a cara dele no asfalto, enquanto mete uma bicuda giratória na fuça do outro. E ainda quase bateu no Amai de tabela achando que tava junto com eles. De volta pro presente, o Megumi pergunta se a Remy não tá pensando em passar por Ikebukuro pra chegar em Shinjuku, né? Já que é uma área cheia de suprimentos, então aumenta a chance deles encontrarem outros jogadores. Mas ela fala que essa rota é mais rápida e ela tem uma base lá, então queria pelo menos tomar um banho. Do outro lado, o Amai fala que o Higuruma usa esse teatro como base e perguntou se o Itadori vai mesmo até lá, porque ele não viu o cara pessoalmente, mas sabe que ele deu uma surra no cabeça de hélice, que também não era muito difícil, né? Então o Yuji fala que tá de boa, porque eles devem ser do mesmo nível. Mas assim que ele entra, o Amai já fica desesperado pedindo desculpas. Do lado do Megumi, ele finalmente descobre que foi enganado. Foi atrás do Higuruma, mas só encontrou um taradão parecendo uma galinha. Olhou com sangue nos olhos pra Remy, que fala que cara feia pra ela é fome. Mas antes dela
ela terminar de falar, o Fushiguro já invoca um lobo mau pra comer o furico dos dois. Já o Itadori realmente chegou até o Higuruma, que tava deitado em uma banheira, perguntando se o moleque já tinha tomado banho de roupa antes. E diz que depois dos 30 anos ele ficou dodói da cabeça. O Itadori fala que quer conversar com ele, mas o cara era um advogado de primeira e diz que conversar com ele vai custar 5.000 ienes a cada meia hora. Mas era tudo zoeira, ele só queria imitar aqueles advogados pilantras. Então o Yuji queria tentar negociar aqueles 100 pontos do Higuruma e achou que ia dar certo, já que ele não parece um feiticeiro do passado. Do outro lado, o cabeludo bate palmas falando que o Megumi tem um belo Shikigami e queria virar amigo dele pra trocar informações. Nem a Remy entendeu o que o chefe tava querendo e o Megumi fica em choque quando o maluco começa a falar sobre o Kenjaku. Disse que aquele lance de usar a energia amaldiçoada dos jogadores pra forçar uma evolução é tudo papo furado por 3 motivos: o número de jogadores, a diferença de poder entre eles e a regra das barreiras. Se 1000 pessoas foram divididas entre as 10 colônias, dá 100 jogadores por colônia. Mas entre os jogadores tem feiticeiros como o Kashimo e o Higuruma, que são obviamente mais fortes que os outros. E provavelmente tem um desse em cada colônia. Então não vai demorar muito pra sobrar só os malucos apelões e o jogo do abate chegar em um impasse. Mas na verdade, na primeira colônia, esse impasse já chegou faz tempo. E só agora o Megumi percebeu que isso tá parecendo mais uma cidade fantasma, já que a maioria dos fracotes já foram dizimados. Sem contar o tanto de gente que morre logo no teletransporte, caindo do céu igual um cocô de pombo. Então se o plano realmente fosse usar a energia amaldiçoada de geral, faria mais sentido preservar o máximo de jogadores possíveis, né? No teatro, o Itadori fala que eles querem usar os 100 pontos do Higuruma pra adicionar uma regra que vai ajudar eles a acabar com a migração e extinção. E é claro que o advogado recusa na lata, falando que ele vê muito potencial nesse jogo do abate. Diz que seria muito melhor se as pessoas pagassem pelos seus crimes do jeito certo, sem a necessidade de acusações ou julgamentos. Então ele não quer que o jogo acabe rápido, principalmente porque ele quer muito ver alguém quebrando as regras 2 e 8 e tendo seus feitiços revogados. O Itadori fala que se eles demorarem demais, todas as pessoas do Japão vão morrer. E já que na base da conversa não rolou, ele ia ter que conseguir esses 100 pontos à força. Então o Higuruma se levanta, falando que é muito mais gostoso esmagar pessoas que encher o saco dele. O Yuji tava na defensiva, porque um cara que já matou 20 pessoas com certeza não é um bunda mole qualquer. E a gente finalmente vê a primeira expansão de domínio dessa terceira temporada. O Higuruma lança uma sentença de morte enquanto maceta o martelo na mesa. Agora sim o Itadori cutucou a onça com vara curta. O outro maluco fala pro Megumi que o plano real do Kenjaku é reunir só os mais fortes e lançar uma bomba nuclear. Aí sim o objetivo da migração e extinção vai estar completo. Falando no capeta, o Kenjaku chega em uma reunião com os Goroseis e agradece pelo convite. Mano, agora o circo vai pegar fogo, cê tá maluco. Assim que o Higuruma começa a expansão de domínio, Yuji já dispara pra cima dele. Mas o advogado simplesmente para o tempo, falando que violência é proibida nesse espaço. Só que isso valia pros dois, então ele também não podia atacar o moleque. E mandou o juiz começar a audiência. O filhote de Cruz Credo fala que o Itadori é acusado de entrar em um cabaré, mesmo sendo menor de idade. E o prota começa a tremer de vergonha. O Higuruma fala que o juiz sabe de tudo sobre quem tá no domínio, mas as informações não eram compartilhadas com ele, então só o juiz ia saber das cagadas do Itadori, com exceção de uma pasta de provas que brotou na mão do Higuruma. E ele fala que agora o Yuji tem que se defender pra provar sua inocência. Então o moleque percebe que o cara é um advogado de verdade, mas parecia mais um promotor acusando a pessoa. E diz que a expansão de domínio dele é exatamente igual o Tengen explicou. Perguntou o que acontece se ele for declarado culpado, mas o Higuruma fala que não é obrigado a responder isso. E diz que ele tem 3 opções: silêncio, confissão ou negação. E o Itadori podia mentir na negação. Afinal, se todo mundo falasse a verdade, não existiriam julgamentos, né? Ele começa a pensar em como se defender, já que ele realmente foi naquele cabaré com jogos de azar. Ele podia ficar em silêncio e torcer pra não ter nada incriminador na pasta, mas provavelmente isso era impossível. Então ele assume o que fez, mas fala que só deu vontade de cagar e teve que usar o banheiro do cabaré. Então o advogado abre a pasta e fala que agora é a vez dele. E mostra uma foto tirada de uma câmera de segurança de lá. Só isso já desmentiu tudo que o Itadori falou. E o Higuruma fala que era só ele ter falado que não reconhecia aquele lugar. Agora ele recebeu o veredito de culpado. E assim que eles voltam pro lugar de antes, o Higuruma vai pra cima do moleque pra dar uma marretada do Chapolin Colorado. E ainda podia aumentar ou diminuir o tamanho do martelo como quisesse. Ele passou em todas as provas da faculdade de Direito de Harvard sem nenhum problema, mas viu que o potencial dele pra ser um feiticeiro era maior ainda. Então juntou os dois pra virar esse salafraio que ele é hoje. Girou igual um Beyblade tentando acertar o Yuji. Jogava martelo, cadeira e tudo que dava pra encurralar o pivete. Quase esmagou o crânio do Itadori, que desvia por pouco por baixo das pernas dele. Esticou o cabo do martelo igual a bingola do Luffy, fez o Yuji meter um breakdance pra escapar de lá. Mas não dava nem tempo do prota parar pra respirar, porque o Higuruma deu uma chuva de martelada sedenta pra acertar ele. E o Itadori tava com dificuldade porque ele recebeu a pena do confisco, que impede o condenado de usar seus encantamentos. Mas como ele não tem encantamentos, a pena mudou e bloqueou o uso de energia amaldiçoada. E até o Higuruma tava assustado que o moleque conseguia bater de frente com ele sem usar energia amaldiçoada. E ele precisava ter um físico insano pra conseguir tudo isso. Então queria esmagar ele com toda a força pra não dar chance dele virar o jogo. Percebeu que o Itadori tava tentando escapar pelo teto e tacou o martelo pra derrubar tudo. O Yuji pula lá de cima e dá uma porrada na banheira, mas o advogado sai no meio da água igual o Poseidon e mete uma marretada pra fazer ele de marmota. E ficou surpreso porque o garoto parecia um boneco indestrutível. O Itadori fica encurralado, torcendo pra energia amaldiçoada dele voltar logo.
e só conseguia pensar que o maluco devia ter alguma desvantagem com uma habilidade tão roubada. Então ele grita que quer refazer o julgamento e os dois voltam pro auditório, já que o acusado pode pedir até 2 julgamentos se não concordar com a pena. Só que dessa vez o Itadori é acusado de assassinato em massa em Shibuya no dia 31 de outubro de 2018. E agora ele nem tentou esconder, admitiu que matou todas aquelas pessoas. Até o Higuruma paralisou e os olhos do juiz soltam um suco de morango enquanto grita que aquele verme é culpado e condenado à pena de morte. Engraçado que o Higuruma já tem uns 100 pontos por matar pelo menos 20 pessoas e eu não tô vendo nenhum juiz julgando ele. Depois do Yuji receber a sentença mais pesada possível, o martelo do advogado virou a espada do carrasco, uma espada tão sinistra que um único arranhão leva a pessoa pro beleléu na hora. O Hiromi grita que o Itadori é igualzinho aqueles lixos de alma podre que não se importa com os outros. O Yuji dá um mortal por cima dele, um porradão no chão que joga tudo pra cima. O advogado dá uma espadada no meio, mas só pega o casaco do moleque, que aparece atrás dele peladão, e queria saber por que ele admitiu a culpa, já que as provas são compartilhadas com o advogado antes do julgamento, e lá mostrava que a culpa era de um demônio dentro do Itadori chamado Sukuna. Se continuasse assim, o moleque ia ser dizimado, mas só acertou o soco porque o Higuruma desfez a espada de luz e se deixou ser atingido. Caído no chão, ele fala que o Yuji não matou ninguém e nem deixou o Sukuna controlar o corpo dele por vontade própria, então ele era inocente. Mas o Itadori fala que a culpa é dele por ser fraco e não conseguir resistir ao Sukuna. Perguntou por que o doidão desfez o feitiço, e o advogado fala que voltou à sua origem. Diz que talvez ainda existam pessoas como o Itadori por aí, então mandou ele vestir uma roupa e se sentar porque vai dar os 100 pontos pra ele. Perguntou se o moleque já mandou alguém de arrasta por vontade própria, e quando ele fala que sim, o advogado fala que é uma sensação péssima. Depois disso pediu pro Kogane adicionar uma regra que permite que os jogadores transfiram pontos entre si. Agora eles não iam mais precisar arrancar a cabeça dos outros pra conseguir pontos e sobreviver à regra 8. E com isso eles finalmente criam a regra 10. O Hiromi ainda foi lá e passou um ponto pro Itadori. Desse jeito os dois tiveram alteração nos pontos e não vão ter que se preocupar em terem os feitiços revogados por 19 dias. O Yuji pergunta o que ele pretende fazer agora, porque bem que ele podia se juntar à rapaziada, né? Mas o Higuruma fala que os outros 2 pontos dele foi por ter matado o juiz e o promotor antes de vir pra Tóquio, então ele vai se entregar assim que abrirem as barreiras. O Reg fala de novo que quando restarem só os fortes, o Kenjaku vai soltar uma Hiroshima Nagasaki que vai mandar geral pro inferno, e isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso ele tá se preparando e reunindo aliados poderosos. O Megumi fala que duvida que aquela piriguete seja tão forte assim, mas o papel dela era justamente atrair trouxas igual ele pra armadilha. Só que o Megumi fala que depois que ela não for mais útil, esses cornos vão só acabar com ela pra conseguir mais pontos, e o cabeludo fala que nunca faria isso. O Fushiguro conta que uma nova regra vai ser adicionada em breve, de que os jogadores podem transferir pontos entre si, e mandou aqueles lixos passarem todos os 100 pontos deles pra ele. Só que é claro que o Reg cancela a negociação e eles partem pra porrada. Outro cabeludo tenta dar uma dedada no Megumi por trás, mas o moleque aparece embaixo dele e arremessa ele pela janela. O cachorrão dispara pra devorar o Reg, enquanto o Megumi fala que nunca mais quer olhar na cara daquela salafraia. Mas o lobão foi abatido e o Reg percebe que o Megumi não podia matar ele, senão ia ficar sem os pontos, e ia se arrepender de não lutar a sério depois que virar saudades. Um olho aparece e explode tudo igual uma bomba nuclear. Isso era obra do Yori com 35 pontos. No meio da fumaça, a vagabunda tenta acertar o Megumi, mas falhou miseravelmente. E os inimigos nem hesitaram em tacar gasolina em chumbinho pra explodir tudo. Só que o Fushiguro fez a mesma coisa que o Reg, se escondeu em um prédio e mandou a Remy deixar de ser burra, porque eles nem se importaram se ela ia ser explodida junto. Mas a Jamanta apunhala o moleque pelas costas de novo e pareceu uma cracuda pedindo pra ele falar que vai proteger ela se os outros não vão. Mas é claro que o Megumi não tinha um pingo de piedade, não quis nem saber. O Chizuru Hari volta depois de ser arremessado pela janela com seus 28 pontos. Do nada o Kogane aparece pra avisar sobre a nova regra adicionada, e nem o Megumi acreditou que o Itadori conseguiu adicionar a regra 10 tão rápido. Na mesma hora ele já parte pra cima do Chizuru segurando um facão. O cabeludo joga ele na cama e já tava louco pra dar uma de Epstein, mas o sapo Kururu do Megumi puxa ele, faz ele montar de cavalinho no maluco enquanto mete um mata-leão. O do outro lado ainda prende o cara pra não conseguir escapar de jeito nenhum. Antes de ficar mais vermelho que um pimentão, o Chizuru consegue escapar, mas o Megumi já invoca um elefante gigante pra dar uma bundada e arremessar o maluco de novo pela janela. Só que dessa vez ele ia finalizar o trabalho e deu 3 cacetadas na fuça do maluco só de meme. Cagou completamente pro objetivo de pegar os pontos e passou a peixeira no cabeludo. Mas era tudo pelo bem da irmã dele. O Kogane fala que ele ganhou 5 pontos, e os outros 2 safados aparecem descendo de guarda-chuva, falando que aquilo foi um grande desperdício de pontos. O Megumi sabia que não ia dar pra fugir, se perguntando se devia usar seu domínio, mas ainda tava incompleto, ele não conseguia fechar a barreira e trancar os inimigos lá dentro. Enquanto ele moscava, o Yuri cospeu um dente explosivo, mas no último segundo, o maluco que tava peladão pela metade aparece pra tancar a bomba, perguntando se esses covardes não tem vergonha de lutar 2 contra 1. Tava soltando molho de tomate até pela cabeça, mas metendo louco que aquele estalinho nem arranhou ele. E o Megumi não sabia se agradecia ou se levava pro hospício aquele imbecil que ficou meia hora sangrando na pose de herói. Esse é o Fumihiko Takaba, que atualmente tem 0 pontos. Diz que só de olhar ele já consegue perceber quem são os vilões e quem são os mocinhos, mas até travou quando viu que o Megumi também tinha cara de vilão. O Hazenoki pergunta que tipo aquele doidão era, e o Takaba acha que ele queria saber se ele era engraçado ou não, mas antes de conseguirem perguntar de que época ele era, o maluco fala que essa fantasia é inspirada em um herói que faz ele chorar de rir toda vez que ele assiste. Fez um movimento suspeito e os dois já se preparam achando que havia uma bazucada ou algo do tipo, mas ele conta uma piada
piada tão ruim que deixa todo mundo com cara de bunda. E xinga geral falando que eles são uma péssima plateia. Deu uma voadora com os dois pés na cara do Yuri, que maceta ele na parede mais rápido que uma bola de beisebol. O Megumi já aproveitou a distração pra tentar pegar o cabeludo por baixo, mas ele desvia e o moleque manda eles se separarem pra cuidar deles. Chama o Kogane pra mostrar as informações do Higuruma e percebeu que realmente foi o Itadori que adicionou aquela regra. Então o trabalho dele ali já tinha acabado. Diz que se o esquisitão recuar, ele vai deixar por isso mesmo. Mas o Reg fala que precisa recuperar os pontos que perderam por ele matar o Hari. Então o Pivete fala pro Takaba tentar pegar os pontos do Homem-Bomba antes de matar. E esse outro esquisito fala que aceita o pedido, mas ele é um artista que nunca faria algo que fizesse alguém parar de sorrir. E o Megumi fala que se ele vencer, tanto faz. O Hazenuki joga um olho e um dente explosivo, mas o Takaba simplesmente rebate com um leque. Depois dá uma muquetada na cara dele pra sumir do campo de visão e usar um jutsu 1000 anos de morte que quase engravidou o maluco. Não deu nem tempo do Homem-Bomba ficar puto, que já tomou um voleio giratório e foi arremessado pra longe de novo. O Megumi fala que ainda bem que o Takaba não é inimigo dele. O idiota fica todo felizão, falando que sempre quis ouvir isso. O Reg fala que depois de tanta humilhação, o Hazenuki vai lutar a sério e acabar com aquele palhaço. Mas o Fushiguro manda ele se preocupar com ele mesmo, porque ele já concluíram o serviço nessa colônia e não precisavam mais dos pontos dele. Agora o moleque vai lutar com tudo. O Noe já chega dando choque do trovão pra todo lado e perseguindo o taradão. Fez a plataforma inteira desabar e o Reg tem que pular no ar pra escapar. Pegou uns bilhetes da Mega Sena que estavam colados no corpo e jogou pra derrubar os postes. Mas o Megumi invoca o elefante gigante de novo, que começa a perseguir o maluco. Mandou uma tsunami pra cima dele e por algum motivo o Reg tira uma prancha da bunda pra escapar de lá. Esses papéis dele pareciam se transformar no que ele quisesse. Já colocou uns ursos de pelúcia pra amortecer o impacto. Saiu grampeando as notinhas de supermercado e fez uma escada pra conseguir correr. E aproveitou o impulso da explosão pra voar entre dois prédios e descer arrastando o pau na parede. O Megumi vai até o beco, mas tava cheio de papéis do Reg, que fez um piano cair lá de cima pra esmagar o moleque. E invoca os seus coelhos pra se proteger e levar ele até o topo do prédio. Arremessou um container gigante que destrói o teto da igreja. Ele já tinha entendido como funcionava a habilidade do Reg. O cara praticamente manifesta o que tem nos recibos. Mas isso não era tudo. Ele usa uma recriação contratual de um recibo de um hotel 5 estrelas que ele ficou. Então o corpo dele recebeu todo o tratamento com óleo e comida de 3 dias. Enquanto o Megumi tá todo lascado com o ferimento da última batalha e já gastou muita energia pra ativar aquele tanto de Shikigami. O que significa que o corpo dele tava completamente descansado e novinho em folha. Como se tivesse descansado numa fonte termal por 3 dias. O irmão do Sasuke fala que é normal ele usar várias invocações juntas. O problema é que ele usou o grande elefante que costuma usar sozinho. E não podia usar o cachorrão porque ele tava machucado daquela primeira luta. Então ele decide simplesmente fugir usando o Noe. E é claro que o Reg vai atrás dele com uma motinha. Pegou até um iPhone 17 pra acompanhar as câmeras do drone que perseguiam o moleque. Eles vão pra um ginásio enorme que tinha o tamanho perfeito pro plano do Megumi. Mas a loirinha que se aproveita e faz 2 caminhões atravessarem a parede. Por pouco o Fushiguro consegue desviar, mas já começa a cair uma chuva de vasos no pote dele e o Reg aproveita a brecha. É claro que o Megumi se defende, mas pisa em vários bilhetes que criam bolas de praia pra mandar ele pra cima. Ainda recebe um monte de tralha de uma só vez pra jogar ele com tudo na parede. E entre os vasos tinha uma faca escondida que atravessa o braço dele. Ele tava completamente encurralado pela habilidade do Reg, que podia controlar os objetos igual Shikigamis. E dizia que se passar os pontos pra ele vai ter uma morte rápida. Mas o Megumi fica sério e fala que vai usar o ginásio inteiro pra ativar seu domínio. Deixou tudo escuro e finalmente usou sua expansão de domínio, Jardim das Sombras Sobrepostas. E na mesma hora o Reg começa a tremer perguntando se o moleque é forte nesse nível. E agora ele vai conhecer o verdadeiro inferno. O Megumi ataca com a sua expansão de domínio e deixa o ginásio inteiro escuro. O Reg já revida usando uma técnica secreta Cesto Trancado Oco, uma habilidade sinistra que neutraliza domínios e apaga o efeito de sempre acertar o alvo. Só que ele toma uma linguada do sapão e tem sua técnica destruída, porque isso só funciona em expansões de domínio completa, como a do Jogo e a do Hanami em Shibuya. Mas como a expansão do Megumi ainda tá incompleta, o cabeludo não podia fazer nada e tava tomando a maior surra da vida dele com uma porrada atrás da outra. O Fushiguro zoa que aquele sorrisinho dele desapareceu e o safado gospe uma cápsula e tenta se soltar de tudo que é jeito. Neutralizou os sapos e conseguiu se livrar das amarras, mas o Megumi já aparece cheio de clones das sombras pra macetar o Reg, já que esse domínio amplifica a técnica das 10 sombras do moleque e extrai 120% do seu potencial. O Regstar fica desesperado sem acreditar em toda aquela força, falando que se o Pivete invocar aquele elefante de novo vai ser esmagado na água e provavelmente vai perder. O Megumi chuta ele de um lado pro outro igual uma bola de ping-pong, mas antes de conseguir atacar com o Noe, o maluco invoca 3 BMW pra se defender e percebe que essa era a fraqueza dele. O fundo daquele domínio era todo feito das sombras do Fushiguro, então o próprio Megumi era forçado a aguentar o peso de todas as coisas dentro do domínio. Com aqueles 3 carros ele já tava pesando 2 toneladas. Agora era só o Reg continuar adicionando coisas pesadas até o moleque ser esmagado pelo próprio peso. Mas o Megumi pergunta se ele é burro porque mesmo estando incompleto ainda é um domínio, e a sombra dele tava por toda parte, incluindo em cima. Então ele invoca o elefante que cai bem em cima do Reg pra esmagar ele igual um mosquito, e perguntou qual dos dois vai ser esmagado primeiro. Para impedir que o sangue acumulasse nas pernas e afetasse o seu cérebro, o Megumi tava baixando sua postura e reforçando o corpo com energia amaldiçoada, enquanto um elefante africano pesa de 3 a 6 toneladas e tava esmagando completamente o Reg, que já tinha quebrado a fíbula direita e o calcanhar. Ele
ele fala que ainda pode invadir a sombra do Megumi e recriar sua arma secreta lá dentro, mas tinha chance dele ficar preso pra sempre ali depois que ele morrer, então era arriscado demais. E mesmo naquele estado ativou sua técnica secreta de recriação contratual. Ouviram só um crack e o Reg sumiu dali, foi parar dentro da sombra falando que não deu tempo de ativar e que não tinha oxigênio lá dentro, e continuou só afundando na escuridão. Mas o Megumi também tinha que aguentar firme, só podia desfazer o feitiço depois que o Reg realmente for de base. Mas do nada um dos carros sai debaixo do chão, trazendo um maldito cabeludo junto que quase morreu sem ar, falando que ele deu um comando pros carros subirem até a superfície e tirar ele daquele inferno. Admitiu que o Megumi é realmente forte, mas não é páreo pra ele, e usou sua recriação contratual pra invocar uma casa que pesava 30 toneladas, gritando que agora esse merdinha vai virar panqueca. Mas quando ia tudo acabar, o Reg aparece no escuro perguntando se caiu na sombra dele de novo. Mas agora eles estavam debaixo da água de verdade e o Megumi tava estrangulando ele. Só que o idiota não conseguia se soltar de jeito nenhum, porque aquele moleque não era um simples Megumi de 60 quilos, mas sim um com 36 toneladas, de 3 carros e mais uma casa. E precisava cancelar a recriação contratual antes que ele fosse esmagado. Depois disso, finalmente saiu uma piscina no subsolo do ginásio, e percebe que o Megumi se escondeu na própria sombra pra fazer ele destruir o chão e cair na piscina. O Fushiguro aparece falando que ele não deve conseguir usar os recibos se tiverem molhados, né? Mas ele também não podia invocar mais Shikigamis. E no momento que ele moscasse, o cabelo ia contra-atacar e acabar com isso de uma vez. Os dois caminham até o centro da piscina na maior calma do mundo e disparam pra cima um do outro pra resolver as coisas na porrada. Só que o lobão passa rasgando o ombro dele, enquanto o Megumi fala que os cães celestiais não são tão fracos pra morrerem só com aquele ataque patético de antes. E o Regstar finalmente cai, falando que feiticeiros são todos mentirosos mesmo. Diz que o moleque fez tudo aquilo só pra botar na cabeça dele que não podia mais usar o cachorro, e ele não tava fugindo pro ginásio, mas sim atraindo pra dentro dele. E o Megumi pergunta qual era a relação dele com o Tengen-sama, e tava realmente considerando a possibilidade do Tengen ter mentido sobre o jogo do abate e tá junto com o Kenjaku nisso. Mas antes de virar presunto, o Reg manda o Kogane passar todos os pontos pra ele. E obviamente surpresa, o Fushiguro recebe 41 pontos como um presente de despedida. O Lourinho fala que nunca foi amigo do Kenjaku, mas acha que isso vai deixar as coisas mais interessantes, e pediu pro Megumi continuar nessa jornada pra morrer igual um idiota tentando impedir o Kenjaku. Então o moleque vai embora de lá e ganha mais 5 pontos pela kill no Reg. Enquanto isso, Takabe e Ori ainda estavam tentando mandar um ou outro pro quinto dos infernos, mas o esquisitão parou pra tomar café enquanto o Homem-Bomba explodiu o prédio inteiro. Achou que tinha conseguido, mas o Takaba aparece do lado dele, falando pra não desistir porque o oponente é muito durão, e tava cheio de óleo pelo corpo, então os golpes nem arranhavam ele. Mas o Yuri tava mais perdido que piolho na cabeça de careca, tentando entender como todas aquelas explosões não fizeram nem cócegas no maluco. E quando o Kogane aparece avisando que o Regstar faleceu, ele simplesmente larga tudo e vai embora. E o Takaba também simplesmente aceita e grita pra ele tomar um banho quando chegar em casa. Mas lembrou da missão do Megumi e pediu pra passar os pontos pra ele. E é claro que o Yuri mandou ele parar de encher o saco. O feitiço do Takaba chamava Super Comediante e tornava em realidade tudo que ele achasse engraçado. Um feitiço tão forte que até o Satoru Gojo teria dificuldades. E lembra muito o poder da Bonnie do futuro distorcido, onde ela pode se transformar em qualquer futuro possível que ela possa imaginar. E assim como a Bonnie, o Takaba não sabe nada sobre esse feitiço dele. Enquanto isso, a cachorra da Remy corria desesperada sem entender nada do que estava acontecendo. Ela achava que todos os homens eram igual lobos que não resistiam a uma bela dama, mas ela encontrou o verdadeiro lobo solitário que tava louco pra se vingar dela. Mas deu só um susto nela e desistiu porque ouviu a voz da irmã dele falando pra ele não fazer isso. E uma esquina depois ele cai duro no chão sem conseguir se mexer, até que a anjo que eles estavam procurando decide aparecer por conta própria. Enquanto isso, lá na colônia de Sendai, as coisas estavam muito mais intensas do que aqui na colônia de Tóquio. Um cara chamado Dhruv Lakdawala tinha 91 pontos. Essa era sua segunda reencarnação de um velho que conquistou sozinho uma ilha inteira durante a Guerra Civil, e tem 2 Shikigamis independentes com ele. Em Sendai também tinha o Ryu Ishigori com 77 pontos, e ele tinha um canhão com a maior potência de energia amaldiçoada entre todos os jogadores. A Takakuro tem 70 pontos. Ela era a capitã do esquadrão Sol, Lua e Estrelas, um grupo de assassinos que servia diretamente ao clã Fujiwara, e tem um feitiço capaz de manipular o céu, e aparentemente capaz de manipular meu coração também. E tinha esse nojento do Kororoshi com 54 pontos, um espírito amaldiçoado de nível especial que o Kenjaku libertou, mas estava dormindo enquanto não atingia certos requisitos. Nenhum deles tinha formado uma aliança, e não demorou muito pro primeiro deles cair nas mãos do Yuta, que já tava com 35 pontos, um feiticeiro tão poderoso que podia facilmente ser comparado a ninguém menos que Satoru Gojo. O Yuta fala que com suprimentos limitados desse jeito, vão ter que adicionar uma regra que permita entrar e sair das colônias, mas eles não podiam deixar jogadores como Dhruv sair livremente, já que eles atacam qualquer pessoa sem nem pensar 2 vezes. Então diz que precisavam eliminar todos os jogadores como ele, e eles vão precisar adicionar 4 regras pra tomar o controle das coisas. E diz que ele mesmo vai matar o Kenjaku pra que o Gojo não tenha que matar o próprio amigo 2 vezes, e que ele mesmo vai conseguir os 400 pontos por conta própria. Ou seja, ele ia ter que passar a peixeira em 80 pessoas ou convencer os outros a passar os pontos por livre e espontânea vontade. O Yuta tava cuidando de um bando de inocentes dentro da colônia de Sendai, e tava levando eles até a barreira do norte pra se proteger. E agora tava tudo bem porque ele eliminou o feiticeiro que tava controlando o
estádio. Mas do nada o chão começa a tremer e ele manda todo mundo correr pro estádio. Dois caras estavam correndo de uma coisa sinistra e o primeiro foi devorado na hora. O Yuta dispara pra pegar a mão do segundo e tentar salvar ele, mas aquilo era um enxame de baratas amaldiçoadas que dilaceraram o coitado. O Yuta se defende com energia amaldiçoada e manda a Rika derrubar essas aberrações. Então o Shikigami destrói a ponte em cima delas antes que conseguissem alcançar os inocentes. E o moleque fatia todas no ar pra acabar com os insetos. Pergunta pro Kogani se isso também é um jogador e descobre que aquele é o Kurourushi, um espírito amaldiçoado. O cosplay do Beru vai pra cima com a sua lâmina da vida pútrida, mas é arremessado pra longe. Não tinha nem tempo de respirar que o Yuta já caía matando em cima dele. E o garoto percebe que tava sendo observado pelos dois jogadores com a pontuação mais alta. O Baratão pergunta por que aquele humano tava interferindo e matando sua família, mas ele que queria saber por que o esquisito tava atacando os humanos. Percebeu que daria pra exorcizar esse espírito se enfiar sua energia positiva no toba dele. E o inseto fala que gosta do sabor do ferro. As ideias do maluco. O Yuta não queria que os outros dois saibam que ele pode usar a reversão de feitiço. E não podia usar a Rika porque ela tava protegendo as pessoas do estádio. Então ia ter que exorcizar ele na garra. O Kurourushi cria dois braços enormes de insetos, mas são fatiados no meio. É claro que eles continuam vivos e rodeiam o moleque igual um furacão, mas ele enfia sua espada no chão e explode tudo em volta com a sua energia amaldiçoada. Cortou dois gosmentos atrás dele, mas ficou cego com o líquido e tem seu ombro cortado. Logo em seguida recebe um corte na barriga e começam a surgir vários filhotes de cruz credo dentro dele. O Beru pega ele pelo pescoço e tava prestes a acabar com a raça do pivete. Mas o Okotsu dá um golpe nojento e come o nariz do bichão, liberando sua reversão de feitiço por dentro dele e explodindo tudo. Ele ganhou 5 pontos por acabar com o Kurourushi, mas isso não foi o suficiente pra esconder seu poder, já que a Takakuro brota no ouvido dele, falando que então ele pode usar a reversão de feitiço, e arremessa ele pro quinto dos infernos em menos de 1 segundo. O Yuta dá um gomo no pistol, mas ela desvia e soca ele pra casa do caralho de novo. Ele fala que o feitiço dela deve mudar o espaço, mas não deve conseguir esmagar o oponente que tá dentro. Ela começa a contar que o feitiço dela trata o céu como uma superfície, e começou a dar exemplos como se quisesse que ele aprendesse, querendo que ele atacasse logo pra cair na armadilha. O Yuta pergunta se ela é do tipo de pessoa que não se importa de morrer, né? Já que pessoas indefesas ficam desesperadas por pontos pra sobreviver, mas uma mulher forte como ela não precisa disso tudo. E além de forte, era dentro demais, então ela podia abrir um OnlyFans e trocar por pontos também. Só que a Takako fala que isso é um retorno dos mortos pra encarnações como ela. E se ela não tivesse arrependimentos, nunca teria aceitado a oferta do Kenjaku, né? Então era melhor ganhar o máximo de pontos possíveis e se preparar pra qualquer coisa que podia acontecer. O moleque pergunta se ela não tem amigos ou namorado pra ser tão frustrada assim. E ela começa a se irritar cada vez mais. Ele fala que a mina tá matando pessoas de milhares de séculos de diferença que não tem nada a ver com os problemas dela. A Takako fica full pistola e dispara perguntando o que um merdinha Enzo como ele poderia entender. E continuava transformando os braços dele em borracha pra não conseguir atacar. Se tivesse assistido One Piece ia ter um arsenal de armas aí pra usar. Mas enquanto os dois estavam no ar, o Ryu Ishigori lança um Kamehameha que acerta eles em cheio. Só que eles conseguem tancar o ataque e ficam em alerta. O Yuta fala que mesmo com a Rika protegendo as pessoas no estádio, um ataque desses ia explodir geral. Então precisava cuidar do topetudo primeiro. E agora que o Kurourushi e o Druvi viraram saudades, a Takako não tinha mais motivo pra deixar o Ishigori livre por aí. O Okotsu começa a correr enquanto faz um parkour pra desviar dos Granite Blast. Mas os lasers eram muito rápidos e o Ryu fala que esperava mais daquele moleque. Só que ele desapareceu no buraco e apareceu do lado dele, metendo uns golpes de Karate Kid, pedindo pro Ishigori parar de lutar igual um animal desgovernado. Mas o topetudo pergunta se ele quer que uma criança com fome pegue leve com um banquete maravilhoso bem na sua frente. E se o banquete tiver cabelo rosa, eu tenho que dizer que ele tá completamente certo. Esse cara também era uma reencarnação e disse que a primeira vida dele foi razoavelmente aceitável. Teve tudo do bom e do melhor, mas ainda não tava satisfeito, porque a sobremesa que ele realmente queria era carnificina. Deu um soco que se o Yuta não defende, quebrava umas 3 costelas. Eles trocam golpes enquanto o Ishigori fala que não tá satisfeito porque ainda não tá de barriga cheia. Pela terceira vez só nesse episódio, o moleque é arremessado pra Nárnia e conseguiu desviar do laser, mas logo em seguida já veio uma potente de direita. O Ryu corta todos os lados do prédio e faz ele desabar por inteiro, mas o Okotsu se esquivou pulando em um fio do poste e usando como estilingue pra disparar no inimigo, que defende e troca socos com ele mais uma vez. O feiticeiro dá um mata-leão que pega o oponente de surpresa, mas a reencarnação solta um laser que manda eles pra trás e vão até parar em outro prédio. Mas o Yuta taca a cabeça dele no chão e ataca com um pedaço de ferro que ele roubou do varal do vizinho, e quase teve a mão carbonizada por um tiro. Já se acostumou com todo mundo arremessando ele e agora nem dava mais de cara na parede, e usou sua reversão de feitiço pra recuperar a mão dele que tava até preta. Mas o Ishigori dá um soco que derruba a parede e outro pra macetar o moleque no chão igual panqueca. Ele fala que não pode chamar seu Shikigami com aquele doente destruindo tudo igual um marginal, e correu atrás dele com energia amaldiçoada no bastão para rebater todos os disparos. O problema é que veio um com toda a força que furou o pedaço de pau e quase levou o menino junto. Mas depois de todos aqueles tiros finos, veio outro Kamehameha que não deixava nenhuma brecha pro Yuta escapar. O cabelo do topetudo fica todo bagunçado, ele tem que fazer o canhão de novo. Mas por algum milagre o Okotsu conseguiu escapar e tá com um trem em cima dele, que também desvia ao mesmo tempo que penteia o cabelo e prepara outra bazucada. Os dois disputam pra ver qual potência era maior, e depois do Yuta ser arremessado pela 1000ª vez, a Takako volta pra luta pegando ele de surpresa por trás, quebrando o céu igual Barba Branca e fazendo o moleque de bolinha de ping-pong. O Ryu chama ela de poço de vômito e manda ela não atrapalhar, mas ela chama ele de minhoca fina e manda
manda ele calar a boca, rebatendo o próprio laser do maluco nele mesmo. O Yuta sai inteiro de lá e ela fala que ele é muito resistente, enquanto o masoquista topetudo gostou de receber o próprio golpe pela primeira vez. Disse que a reversão de feitiços é um grande problema, mas ela gasta energia pra um caralho. Então finalmente chegou a hora do Okotsu chegar no fundo do tanque e ficar completamente esgotado. O Yuta fala que queria levar eles pra mais longe do estádio, mas não vai ter jeito, e botou um anel de casamento chamando a Rika pra entregar tudo pra ele. Os dois se assustam com o Shikigami se manifestando completamente, já que agora o molecote tava cheio de energia amaldiçoada de novo. E se você achou roubada aquela habilidade do Regstar, que ele conseguia se recuperar completamente com a recriação contratual, e espera só pra ver a potência do Yuta. A Rika é um estoque de energia amaldiçoada que podia manifestar os feitiços dele. Isso foi tudo que sobrou depois da amiga de infância dele, Rika Orimoto, virar pudim amassado, e ele era capaz de ficar conectado com ela por 5 minutos. A Rika vai pra cima da gasosa, enquanto o Yuta usa a técnica do Inumaki, mandando ela não se mexer. Ela não tinha opção a não ser obedecer e começou a ser espancada pelos dois. O safado do Ishiguri tenta roubar aquilo na cara de pau, mas o Okotsu evapora o laser com seu braço de ferro cheio de hack do armamento e quase acaba com a raça dele. Lá atrás a mina do Job ativa o Gear 50 e transforma o chão inteiro em borracha, e os malucos têm que se adaptar com o campo de batalha, se mexendo igual um skatista na pista depois de cheirar 3 sacos de tangue de maracujá. A Takako pega o tiro do Ryu no meio do ar e joga nele de novo, e criou uma barreira de ar que não deixava nem a Rika nem o Yuta acertar ela, e girou os dois pra fazerem eles se baterem. Só que o Shikigami fica puto e mete uma rajada de socos pra cima dela, maceta ela no chão e manda ela voando pra longe. Os caras não paravam de impressionar e o Ishigori cria um bambolê de luz que nem o braço metálico do Yuta conseguia defender completamente. A Takako cria um portal no ar, fazendo o soco da Rika atravessar e acertar a própria cara. O Okotsu desviava de todos os golpes, mas os dois são surpreendidos pelo Shikigami sendo arremessados de cima e o céu sendo completamente distorcido. A mina simplesmente quebra o ar e maceta todo mundo no chão, mas a Rika protegeu o Yuta, que já tava voltando pra porradaria. A gasosa esmaga os Shikigamis pequenos e protege os ouvidos pra se defender da habilidade do Inumaki de novo, mas foi tudo um bait do Yuta, que roubou a habilidade do Dhruv Lakdawala agora há pouco. Esse feitiço transformava toda a trajetória dos seus Shikigamis em seu domínio, e ele podia cortar tudo que tocasse nesses rastros, então ela quase foi deixada em pedacinhos. E a Takako finalmente percebeu que o feitiço do Yuta era o de copiar, enquanto só a Rika já tava dando uma surra no Ryu lá embaixo. O Okotsu fala que não sabe o que os antepassados dele fizeram pra gatinha, mas ela vai acabar se destruindo desse jeito. E ela manda ele calar a boca, porque pra ele que tem tudo é muito fácil falar. O Ishiguri volta lá pra cima, tirando a Rika pra longe, e batendo no peito igual um gorila, tocando os tambores da libertação pra destruir tudo, mandando a mina parar de militar nessa altura do campeonato. Agora meu parceiro, segura firme pra não cair, porque o bagulho vai ficar mais louco que o Batman depois de beber gasolina e engolir o isqueiro, já que os 3 feiticeiros ativam a expansão de domínio ao mesmo tempo. Só a Rika ficou do lado de fora tentando entrar, mas alguém conseguiu invadir os domínios e com certeza não foi ela. Era o demônio sombrio da era atual, que voltou falando que realmente gosta do sabor do ferro. O Kurorushi voltou pra cair de boca no ferro de geral depois de completar sua partonogênese, e a presença inesperada dele foi o suficiente pra destruir completamente os 3 domínios ao mesmo tempo. Maldito baratão, agora que o pau ia quebrar de verdade. A Takako ficou em choque que o Kurorushi ainda tava vivo, mas foi o tempo dela moscar que já tava tomando uma bica pelas costas. Ela não conseguiu usar seu feitiço logo depois da expansão de domínio, então teve seu braço arrancado, e a Rika aproveitou pra mandar tudo pra dentro, porque o que não mata engorda, né? E a gatinha do Job ia ser a primeira a cair, já que recebeu um Granite Blast sem conseguir mexer um músculo pra se defender. O Ufa do Beru também foi atingido, e o Yuta acabou com ele de novo. Agora sobrou os 2 apelões pra ter uma disputa pra ver quem é mais potente. Na teoria o Ishigori tinha uma potência maior, então o Yuta teria que soltar sua energia um pouco antes do cara atingir sua potência máxima, mas ele viu a sede de sangue nos olhos do inimigo e decidiu competir de igual pra igual. Os dois disparam ao mesmo tempo e o campo de batalha vira um show de luzes completamente insano. É claro que a potência do Ryu ganhou, mas o Yuta aproveitou a fumaça pra atacar na maciota enquanto a Rika disparava o feitiço, mas a força não era nada demais e o topetudo consegue dispersar o feitiço só com uma mão, falando que nem o Okotsu seria capaz de se recuperar depois de usar uma expansão de domínio e comer com ele. Então usou um Granite Blast com toda a força pra dar o golpe final, mas o feitiço do molecote já tinha se recuperado e ele copiou o feitiço da Takako Uro. O Ishigori fica incrédulo porque achava que o feitiço dele era o da fala amaldiçoada do Inumaki, e queria saber quando ele cumpriu as condições pra roubar esse poder ridículo. Já ficou desesperado só de pensar que nem de condição precisava, mas na verdade foi quando a Rika devorou o braço arrancado da Takako que o jogo virou. O Yuta usa a quebra de gelo fino pra destruir o maluco por dentro, e tava prestes a acabar com isso de uma vez depois da Rika esmagar a cabeça do cara, mas no último segundo os 5 minutos deles acabaram e a conexão com o Shikigami foi cortada. Então o reencarnado aproveita pra socar os dois de uma vez e parecia uma besta no modo Berserker, falando que não fazia ideia que o moleque ainda tinha energia depois de tudo aquilo. E depois de outra troca de socos insana, os dois acertam ao mesmo tempo, mas ao invés de gastar suas últimas forças pra atacar, o Yuta segura firme pro topetudo não conseguir se mexer, e do nada o Ishigori é atingido pelo laser com força total que ele tinha disparado agora há pouco. Ele nem suspeitou que o feitiço dele simplesmente sumiu depois do Yuta usar o poder da Uro, mas na verdade ele tinha arremessado pra cima e calculado exatamente onde ia cair pra acertar o Ryu direto sem conseguir se defender. E a luta foi tão insana que o próprio Ishiguro agradece, falando que agora ele tá de barriga cheia. Mas depois de um tempo ele acorda decepcionado que o Yuta não matou ele.
ele. E falou a mesma coisa que a Takako, que ele não devia poupar a vida de quem tentou acabar com ele. Mas é claro que ele só poupou o maluco pra pedir pra ele passar os pontos. E diz que o Ishiguro tem que ser muito grato ao amigo dele Itadori por criar essa mecânica que permite que ele viva. Então ele transfere todos os pontos e o Yuto Kotsu chega a 190 fucking pontos. No caminho da volta, lembrou dele falando que a Takako ia se autodestruir, já que ele viu muitas vezes pessoas que são dominadas pela ganância e pelo poder e tem um ego esmagador, assim como Kenjaku e o Sukuna, que são calamidades assustadoras. E infelizmente o episódio e a temporada acabam. Mano, deixa eu respirar aqui porque que episódio sinistro foi esse. Sem dúvidas foi um dos melhores episódios de luta que eu já assisti, cê tá maluco. Agora um desafio pra você. Eu duvido você conseguir descrever esse anime com uma palavra aqui nos comentários. Se essa obra de arte não mereceu seu like e sua inscrição, eu juro que eu não sei o que merece. Então muito obrigado por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.